teatro, bonequeira, e na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre dramaturgia do teatro lambe-lambe. Essa é a nossa segunda aula, né? Na primeira aula a gente falou um pouco sobre a história do teatro lambe-lambe, sobre o que é o teatro lambe-lambe, e hoje a gente vai falar sobre a dramaturgia do teatro lambe-lambe. Lembrando que a nossa intenção é montar uma caixa com um mini espetáculo até o final desse curso. Então vamos lá. A dramaturgia do teatro lambe-lambe, ela precisa, antes de tudo, ela é uma dramaturgia, uma síntese da dramaturgia, né? Uma síntese da história, porque é uma história que você precisa contar em um curto período de tempo, em torno de 2 minutos, no máximo 5, você precisa contar essa história. Então a gente tem duas maneiras: ou a gente pega um texto que já existe e adapta, né, uma peça teatral, ou algo que vocês tenham lido, né, uma história, um livro, um conto, e a gente vai adaptar. Como que adapta? Quando a gente lê alguma coisa, ou quando a gente vai assistir um espetáculo grande, normalmente a gente assiste, mas a gente não fica o tempo inteiro prestando atenção nos mínimos detalhes de tudo que acontece até o final. Não. Com certeza em algum momento a gente dá uma dispersada, ou por mínimo que seja, a gente não vai lembrar de tudo quando a gente sair do espetáculo, mas a gente vai lembrar da história e a gente vai contar provavelmente ela de uma maneira resumida. Então, a síntese é essa: o que você lembra o que te marcou nessa história, porque o que você lembra é provavelmente o que te marcou nessa história. Então, é isso que vai ser contado, né? É o seu ponto de vista dessa história, é o que, a partir de que forma dá para entender ela como um todo. Essa seria uma forma, se vocês pegarem algo já pronto, seria uma forma de resumir, né? Então, o que eu lembro, eu li o texto, enfim, a história que eu quero contar, então eu vou resumir ela, vou escrevê-la de maneira resumida. E aí, a partir desse resumo, o que fica de mais importante? Quais são os flashes que vêm na sua cabeça quando você lembra da história? Anota, porque isso é a síntese da história, né? A partir disso você vai conseguir contar ela de uma forma em pouco tempo, né? Agora, uma outra forma é você contar alguma história sua, né? Ou escrever, ou algo que tenha acontecido, algo, sei lá, uma história que te contaram, um sonho, alguma coisa que vocês queiram contar sua. Bom, quando você lembra da história, por exemplo, eu vou contar um sonho. Eu não lembro dele inteiro, mas eu lembro de partes dele. Então, parte do mesmo princípio. O que me marca nessa história que aconteceu? O que marcou? O que ficou marcado ali é aquilo que eu vou contar. Vou dar o meu exemplo, quando eu montei meu espetáculo na loja de bolos, que inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Então, na descrição do vídeo vai ter o link. Nesse espetáculo, eu queria contar algo que foi muito marcante para mim, que antes de eu começar a trabalhar com teatro, a estudar teatro, na cidade onde eu morava, numa cidade de interior, eu e minha mãe, a gente fazia bolos para vender. E a gente ficava o dia inteiro fazendo bolo, né? A gente tinha uma demanda muito grande, a gente trabalhava pra caramba, fazia muitos bolos. E eu queria contar isso, esse momento da minha vida, que pra mim foi marcante. E aí, o que eu fiz? E ao mesmo tempo eu queria tornar aquele espetáculo especial, eu queria dar um presente pra pessoa que estava assistindo. No final do espetáculo eu queria dar um presente pra essa pessoa. Bom, eu pensei, então, pra contar, eu vou um cozinheiro, tá, tem um personagem, um cozinheiro. Ele vai fazer bolo. Como que ele vai fazer esse bolo?
né? Porque o que marcou pra mim era essa repetição de fazer bolo o dia inteiro, fazer bolo o dia inteiro, fazer bolo. Então, eu queria... A história é, ele vai fazer bolo. Então, ele vai fazer um bolo e no final do espetáculo, ele vai entregar esse bolo para a pessoa que está assistindo. E foi isso, né? A partir então dessa dramaturgia que eu criei na minha cabeça, eu vou fazer bolo, então eu vou começar a fazer... a criar os adereços que eu vou precisar de cena, como é que eu vou fazer esse bolo. E aí, uma coisa que eu não falei na primeira aula para vocês é que o Teatro Lamblin, eu falei que é uma caixa, que o espetáculo acontece ali dentro, mas eu não falei para vocês do que a gente ouve, né? Então, assim, cada um fica com fone de ouvido, então a gente grava um áudio no celular. E aí a gente tem um adaptador que dá para plugar 2 fones de ouvido, então um fone fica com o espectador e um fica com a gente. Então ele vai estar, então esse áudio ele vai ajudar a contar essa história. E ele não precisa ser necessariamente um diálogo. Pode ser às vezes é uma música, às vezes é sonoplastia e eu já estou entendendo. E a ação e a sonoplastia eu já estou entendendo o que está acontecendo. Então vocês vão ver nesse vídeo que é exatamente dessa forma, não existia diálogo nenhum e dá para entender perfeitamente que ele está fazendo um bolo e que no final ele entregou esse bolo. Então, esse processo, apesar de eu estar dando as aulas para vocês de forma fragmentada, de eu estar dividindo para a gente conseguir entender melhor, mas esse processo da construção do espetáculo, ele acontece de forma integrada, entendeu? Então, se eu estou pensando em contar essa história, eu já estou pensando o que eu vou precisar para contar essa história, o que eu vou precisar de sonoplastia, o que eu vou precisar de objetos, como que eu vou fazer isso, dá pra gente contar de várias formas. Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, sobre como a gente vai montar essa caixa, com as diferentes maneiras de criar esse cenário, de criar esse personagem, os diferentes tipos de materiais que a gente pode usar. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso. Por hoje é só. Tchau, tchau.